Gojo se declara lá pra Marin que ama ela, e aí ela responde assim. Eu tava meses sem ler esse negócio, porque eu tava esperando realmente acontecer alguma coisa interessante, e agora que finalmente aconteceu, eu tô curioso pro próximo, porque eu quero ver o que vai seguir a partir de agora, que a relação dele finalmente foi pra frente. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez falando de Sono Bisque Doll, que finalmente teve um avanço aí do romance dos protagonistas, 2 anos depois daquele vídeo que eu soltei lá, onde parecia que ia rolar nos próximos capítulos. Demorou uns 30 capítulos depois daquilo lá. Então o autor enrolou um bocado. Mas aconteceu. Então vamos comentar rapidamente aí também sobre o anime, porque tá anunciado a segunda temporada. A segunda temporada chegaria até essa parte. Olha, tem um certo probleminha, no caso que vocês vão entender ao longo do vídeo, deles chegarem nessa parte. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem aí mais de 900 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro, uma comunidade muito legal, que se formou lá também. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Resumo do resumo, partindo aí do capítulo 77, onde a Marin diz que quer se declarar pro Gojo. Depois disso, tem mais desenvolvimento para essa personagem aí que eu já apresentei em resumos anteriores. Ela é mega fã da Marin, fica louca com ela e tal, as duas viram amigas e vai seguindo aí. Mas o importante é que vem um novo arco com um novo cosplay, que é esse aí. O protagonista fica completamente obcecado com esse cosplay, inclusive faz ele repensar a vida dele e as decisões dele, chega a esse nível. Então tem todo o desenvolvimento de personagem, que esse cosplay aí, no caso, criar essa roupa, causa pra ele. Então nesse aspecto é até legal. Só que o clima fica meio pesado durante esse tempo, essa parte não é tão agradável. Mas a obsessão dele com esse cosplay faz ele gerar a roupa mais bem feita que ele já fez na vida. E aí ele só pede em troca pra Marin que encarne a personagem que ela tá fazendo da forma mais espetacular possível. E assim como a personagem que ela tá encarnando, ela consiga prender os homens só com o olhar. Só que ele se arrepende do que ele falou depois, já que eles chegam lá no evento e ela chama tanta atenção, mas tanta atenção, tanto com a roupa quanto o olhar dela, que os homens se juntam todos à volta dela lá, mesmo ela sendo desconhecida. Tem cosplayers famosas lá, mas ela, uma completa desconhecida, acabou atraindo todo mundo praticamente que estava no evento. E começaram a tirar uma tonelada de fotos dela. Ela viraliza lá, tá feliz pra caramba, obviamente. Ela pensa que o protagonista tá também, mas não é exatamente isso que aconteceu. Ele, na verdade, tá com essa cara aí. E ela fica sem entender exatamente por que ele tá com essa cara. Ele parece que tá mal, depressivo com o que tá acontecendo, ao invés de estar feliz por ela. É porque ele tá morrendo de ciúmes. Ele até se arrepende de ter falado aquilo pra ela fazer um olhar que prendesse os homens à volta dela. Porque ao fazer isso, ela conseguiu realmente. Deixou todo mundo de cara, ela babando por ela nesse evento. E aí acabou com um climão pesado entre eles lá, porque ela não tá entendendo por que ele ficou de tão mau humor assim, e ele não fala nada pra ela. Então, depois disso, a obra fica com um climinha bem desagradável aí por vários capítulos. Porque ele não fala pra ela o que aconteceu e ela tá subinterpretando outras coisas. Como, por exemplo, ela tá achando que ele tá infeliz porque ele gastou tempo pra caramba nesse projeto aí do cosplay e aí não conseguiu tempo pra trabalhar com o negócio das bonecas dele, que ele tanto se importa. Então ela começa a se sentir muito mal por isso e não quer mais que ele faça roupas pra ela. Então, os mal-entendidos só vão aumentando. No meio disso tudo, aparece essa garota do passado também do protagonista. É a garota que aparece na primeira temporada e gerou todo esse pseudo-trauma aí no protagonista, de achar que aquele negócio de mexer com as bonecas, tal, fazer as bonecas é um negócio mal visto pelas pessoas. E ela se arrepende muito do que falou pra ele no passado e pede desculpas pra ele. Isso é legal porque resolve mais uma das pontas soltas da história. Só que também começa a ficar parecendo que a história tá chegando ao fim. Já que a Marin ficou hiper popular depois daquele último cosplay, a carreira dela decolou. Ela já era uma modelo que estava indo bem. Só que aí uma empresa de cosplay foi atrás dela, no caso quer contratar ela como uma cosplayer profissional. Ao mesmo tempo, ela viralizou no Twitter, porque até o próprio mangaka da obra que ela estava fazendo cosplay ficou fascinado com ela, e o cara é chato pra caramba. Ele odeia o anime que fizeram da obra dele, não acha que foi digno, ele se cobra pra caramba, ele é mal-humorado pra burro, é basicamente uma pessoa muito chata. E mesmo ele sendo chato pra caramba, ficou super impressionado com o cosplay dela. E ele, inclusive, acabou retweetando, e ele é muito famoso. Ele retweetou o cosplay dela, que o pessoal tirou um bando de foto lá na Comic Cat, e depois disso viralizou igual louco o negócio. Tem um bando
de gente querendo contratar ela atrás dela. Então foi meio que um grande clímax isso aí, o que faz sentido, já que é pelo capítulo 100, que aparentemente vai catapultar mais ainda a carreira da Marin. E possivelmente ela pode fazer o trabalho que ela sempre quis, que é virar uma cosplayer e ser paga por isso. E o protagonista seria basicamente o cara que cria as roupas pra ela. Então seria perfeito, porque os dois poderiam viver disso. Então isso aí também já dá a entender que a obra parece estar se encaminhando para um fim. Porque para onde exatamente a obra iria depois disso? Vamos mostrar para onde a carreira dela iria depois que ela entra nessa empresa de cosplay? É uma possibilidade, com certeza. De qualquer forma, e aquela promessa dela de se declarar protagonista? Já passou aí uns 30 capítulos e nada depois daquilo. Pois é. Então, ela pensa até nisso, lá para uns 10 capítulos depois que ela pensa a primeira vez, e ela acha que o clima não tá legal. E não tava mesmo. O protagonista tava neurótico com aquele negócio de fazer a roupa perfeita e tudo mais. E aí, com isso, ela não conseguiu oportunidade pra falar pra ele. Só que demorou muito mais depois disso, aí criou um climão, porque ele ficou com ciúmes dela, no caso, cercado por uma tonelada de gente lá e tal. E aí gerou um dramão e tudo mais, por uns 2 capítulos dos dois, no caso, parecendo que não se entendem mais, vão se separar. Aí ele pega e fala pra ela o que aconteceu. E ela finalmente explica pra ele o que tá acontecendo, porque ela tá querendo se afastar dele, achando que tá atrapalhando o objetivo de vida dele, que é criar aquelas bonecas lá. Só que aí ele fala pra ela que não tinha nada disso. No caso, o motivo do mau humor dele era porque ele estava com ciúmes dela. E aí, ao mesmo tempo, ele acaba se declarando pra ela, dizendo que ama ela, tá apaixonado por ela. Então, finalmente chega a declaração, só que ele se declara com essa cara aí, é até meio depressivo o negócio. Eu tô falando, ficou com um clima meio pesado demais até essa obra por um tempo. Só que, felizmente, a Marin consegue quebrar isso. Assim que ele se declara, ela já vai pra cima dele, beija ele, e aí depois fica louca lá, no caso, com aquele modo dela de falar. E bom, ela se declara pra ele também, dizendo que ama ele pra caramba, sempre amou ele e tudo mais. Aí ela beija ele, e tem vários quadrinhos mostrando que o beijo não para, durou um século lá e acabou o capítulo, assim. Então, finalmente, o clima voltou a ficar mais leve e agora, em tese, os dois vão virar namorados, porque ele se declarou pra ela se declarou pra ele, não tem mais mal entendido algum ali. Ela já tem as ofertas de emprego dela aí, que ela pode virar uma cosplay profissional, ele trabalharia junto com ela, final feliz, basicamente. O problema é que muitas obras estão fazendo isso, virou clichêzão. O casal começou a namorar, termina a obra. Poucos capítulos depois. Então essa parte é meio ruim. O único que tá saindo disso é Boku no Kokoro, aonde começa o namoro e aquilo lá é basicamente só o meio da história, talvez até antes disso. A própria autora já comentou que quer desenvolver o romance deles depois disso, mostrar a intimidade que eles vão ganhando e tal, até virar um casal de verdade, como ela considera. E provavelmente deve mostrar até eles se casarem. Então, ali o objetivo é outro. No caso desse negócio, começou a namorar, acabou a obra. Não, ela não quer fazer isso. Até comentou que isso é um padrão que muitos autores de comédia romântica fazem. Ela disse que não quer ir por esse caminho. Eu achei bem legal isso. Aqui eu não sei. Tudo na história, se você olhar os desenvolvimentos, tudo que aconteceu, dá a entender que a autora tá tentando fechar todas as pontas lá para um possível final. Inclusive, falando em fechamento, teve a aparição aí do pai da Marin, e ele conheceu o Gojo e gostou dele descaradamente. Inclusive descobriu que o Gojo vive cozinhando agora pra Marin, a comida dele é muito boa. E ele termina basicamente dando uma bênção dele pro Gojo. Ou seja, quer namorar minha filha? Vai lá. Obviamente o Gojo não entendeu na hora lá exatamente o que ele quis dizer, mas ainda assim o pai já aprova o relacionamento também. Mas eu espero que ela não termine logo depois, que finalmente acontece que muita gente esperou por um século. Ela dê mais um tempo aí. Mas isso aí é só aguardando pra descobrir. O único porém é que esse arco durou um século e ele é meio chato. Várias partes dele são bem monótonas, o clima é meio pesado, meio desagradável. Então, não é um arco que eu curti tanto, honestamente não. Por mais que tenha desenvolvimento nele, tenha coisas importantes, o modo que a autora levou eu não achei tão interessante assim não. Mas pelo menos teve esse avanço finalmente aí que muita gente esperava, eu incluso, com certeza. Então enrolou pra caramba, mas finalmente aconteceu. Então tomara que fique mais interessante a partir de agora, o próximo arco já deve ser com eles namorando. Então torçamos para que a autora leve bem isso e não fique mais enrolando cada mínima etapa por um século. Eu já fiz um vídeo do motivo do porquê a maioria dos autores de comédia romântica enrola tanto, principalmente se a obra virou um grande sucesso, então dei uma olhada lá, eu acho que não faz sentido falar tudo de novo aqui. De qualquer forma, depois de muita enrolação aconteceu. Só que agora tem um probleminha. A gente tem uma segunda temporada anunciada. Isso aí é bom, só que tá anunciada há 2 anos e até agora não saiu, né? Por quê? Bom, na época que anunciou não tinha material bastante para uma segunda temporada ainda. E aí quando eu fiz aquele vídeo há um tempão atrás, já tava quase tendo. Porque eles usaram aí 39 capítulos. No caso, na primeira temporada, aproximadamente 40 capítulos, então, chegasse no capítulo 80 já teria material. Só que até eles começarem a produzir, no caso, a partir do momento que chega no capítulo 80, todos os roteiros e tal, tudo pensando pro anime, demora um pouquinho. Então não quer dizer que, tem 80 capítulos, dá pra começar no mês que vem já, no caso, a entregar o anime. Não é assim, não. O processo é demorado. Mas o ponto é que a partir de 80 capítulos já tem material bastante pra uma segunda temporada. Só que o que acontece?
até o capítulo 80. Só tem essa declaração aí da Marin, que ela quer se declarar pra ele. É o ponto que eles poderiam terminar, se fosse 12 episódios. Se fosse, por exemplo, 20 e tanto, aí, na verdade, eles iriam bem mais longe. E esse é outro ponto que eu quero chegar aqui, por causa que é uma possibilidade. Mas eles só garantiram que, pô, vai ter segunda temporada. Não falaram quando. E o pessoal tá esperando até hoje. Pode ser em 2025? Pode. Pode ser em 2026? Pode. Então, só 4 anos depois que eles anunciaram lá, caso em 2022 sair a segunda temporada. Imagina só. Mas é possível. Eles anunciaram só pra dar hype nos fãs e tal, manter o hype com a obra, porque, claramente, naquela época que eles anunciaram, não dava ainda pra fazer. Então agora já daria uma segunda temporada com 12 episódios. O problema é que o pessoal ia terminar essa temporada, eu acho que bem nervoso, porque seria uma temporada que não progrediu muita coisa, em termos de romance. Outras progressões teve. No caso, teve uns desenvolvimentos interessantes aqui e ali, então não é que não teve nada. Mas, sendo bem honesto, o que as pessoas mais se importam em Sono Obsidiol é o romance do Gojo com a Marin. Esse é o essencial lá. Tem outras coisas que têm relevância, óbvio, e é importante serem desenvolvidas, mas o que o pessoal mais considera, no caso de avanço na história, é o romance deles. Então, o que a maioria vai olhar na segunda temporada? Pô, do começo até o final da segunda temporada, avançou o romance deles? E a resposta vai ser não. Tem várias cenas bonitinhas, mais provocação e tal, mas seria uma temporada inteira sem um avanço real da relação deles. Que é quase namorado já, os dois se adoram, mas o negócio não saiu do lugar por uma temporada inteira de 12 episódios. O único avanço que teria era a Marin declarando lá que não, ela vai dizer pra ele que ama ele e tal. Beleza. E aí cria basicamente o hype pra terceira temporada, seria isso? Então agora fiquem no hype pra próxima temporada, porque na próxima vai ter que rolar, né? Porque ela prometeu no final da segunda. Então era a única coisa que poderiam fazer. E é possível que façam. Pô, Marco, não dá pra chegar até essa cena? Gente, essa cena é só 30 capítulos depois dessa. É basicamente mais uma temporada. São, em média, 40 capítulos por temporada, baseado na primeira temporada. Então, com isso em mente, não tem como. Inclusive, dependendo de como a autora levar a obra a partir de agora, se ela fizesse um negócio mesmo, que depois começam a namorar, a obra termina pouco depois, a terceira temporada seria a última. Porque terminaria pelo capítulo 100 e pouco a obra, e a terceira temporada adaptaria mais ou menos até aí também. Mas isso é só uma possibilidade, tem nada garantido sobre isso não, tá? Eu só tô levantando essa possibilidade porque a obra fica a impressão realmente que a autora tá tentando fechar todas as pontas aí. Ou seja, até o momento que eu fiz esse vídeo, não tem material para mais 2 temporadas. Precisaria chegar mais ou menos no capítulo 120. A gente tá no 107. Então é o que eu falei, a opção deles é uma segunda temporada, talvez saindo aí em 2025. E aí eles adaptam até essa parte aí da Marin declarando que vai se declarar pra ele, mas ele vai ter que esperar. E aí anuncia uma terceira temporada, e aí até acabar a segunda temporada, a autora já deve ter chego aí no capítulo 120, já deve ter material pra fazer uma terceira sem enrolar por mais vários anos pra ela sair. Então aí sim, o pessoal teria finalmente o avanço, deles começaram a namorar, beijos, etc. Mas vamos convir, eu acho que quem terminou a primeira temporada não achou que ia demorar mais 2 temporadas pra rolar isso, né? Então vai ser meio enrolado. Alguns cogitam, pô, mas e se fizerem uma segunda temporada com 20 e tantos episódios? Funciona também. Só que aí eles vão ter que esperar a autora chegar até o capítulo 120 ou ela adiantar pra eles material. É uma possibilidade também. Ela pode pegar e tem uns rascunhos prontos lá dos capítulos, nada finalizado, desenho bonitinho, mas ela passa lá pra adiantar a história pra staff, a staff faz de uma vez 20 e tantos episódios, ou os 20 episódios, tem anime que só tem isso hoje em dia, por exemplo, pra conseguir chegar nessa parte. A mais normal, a mais provável seria a segunda temporada normal de 12 episódios, aí fecha, no caso, por essa parte aí, com a Marin fazendo a promessa de que vai se declarar pra ele, e aí aguarde uma terceira temporada, onde finalmente vai acontecer. Seria o padrão, seria o mais fácil. E serve pra eles também manterem o hype a longo prazo, pra história. Porque vem a segunda temporada, hypa de novo a história, aí, no caso, deixa dar uma amornada de novo, aí vem a terceira e hypa de novo a história. Justamente porque vai ter finalmente o avanço. Então, se eles fizerem tudo de uma vez, numa segunda temporada, aí depois, honestamente, eles não vão fazer mais nada por muito tempo. Porque eles vão, no caso, adaptar praticamente tudo que teria do material original. Mas, de qualquer forma, tem como chegar nessa parte. Só tem várias formas diferentes, eu não sei qual delas eles vão usar. Eu falei aqui a mais provável e as outras opções. Mas pra quem tava desesperado aí, que não tava avançando o romance deles, tava uma enrolação desgramada esse mangá, finalmente avançou. Eu tava há meses sem ler esse negócio, porque eu tava esperando realmente acontecer alguma coisa interessante, e agora que finalmente aconteceu, eu tô curioso pro próximo, porque eu quero ver o que vai seguir a partir de agora. Que a relação dele finalmente foi pra frente. Muita gente talvez tenha dropado o mangá também, cansado, talvez volte agora também, que vai ficar curioso pra onde vai.
Então tá aí, finalmente aconteceu. Enrolou um bocado, mas aconteceu. Então agora esperemos aí os próximos capítulos pra ver como isso desenvolve. E vamos agora aguardar também pra ver como o anime vai chegar nessa parte, se vai ser através de uma segunda e terceira temporada ou uma segunda temporada mais longa. E bom, gente, é basicamente isso. E por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.